Muitos cristãos ainda têm dúvidas se podem se divorciar, se separar ou casar novamente. Para esclarecer essas dúvidas, nós conversamos com o pastor Vince Barros, que faz uma explicação detalhada sobre o que a Bíblia diz a respeito do divórcio e recasamento. Acompanhe agora a primeira parte dessa entrevista com Vince Barros no quadro À Luz da Bíblia. E hoje eu converso com o pastor Vince Barros, de Vitória, Espírito Santo. Pastor, seja bem-vindo à nossa cidade e muito obrigada por ter aceito o nosso convite para estar hoje falando de um tema que é bem polêmico, divórcio. O que a Bíblia diz a respeito? Neia, eu sou grato a Deus por estar pela segunda vez com você e aqui nessa cidade podendo compartilhar um pouco de um tema que é realmente muito importante. E polêmico, né, pastor? Muito polêmico. Por isso eu queria introduzir, dizendo algumas coisas rapidamente. Primeiro que, nesse tempo que nós temos, a gente poderia entrar em muitos detalhes, mas eu creio que o tempo não nos permite. Apenas eu quero lembrar que é uma posição que eu tenho, que a Bíblia diz a respeito do divórcio. Para nós o casamento é indissolúvel, não é obsoleto, descartável, não é um contrato. A mídia, ela tenta, através de toda a divulgação que faz, trazer esse tema como se a família fosse descartável. E artistas, pessoas que estão em projeção, uma quantidade de vezes elas estão experimentando o divórcio e a traição, ela dá ibope, mas eu creio que essa não é a vontade de Deus. A gente vê pastores, líderes religiosos aceitando o mundanismo na igreja, e eu quero dizer que quantas vezes mais que o mundanismo ou humanismo entrar na igreja, nós estamos mundanizando a igreja. Então essa não é a vontade de Deus. Eu quero, interrompendo já, vou interromper várias vezes, Sim. pastor, mas já que você está falando que a igreja vem aceitando muito isso, o mundanismo, alguns dias atrás se ouviu um comentário de que, por ativistas gays, que a igreja, antes, é uma questão de tempo para a igreja aceitar também o homossexualismo, porque antes a igreja não aceitava o divórcio e hoje alguns pastores, inclusive, já realizam casamentos de pessoas divorciadas dentro da igreja evangélica. O que o senhor acha desse comentário? Eu creio que a palavra de Deus é a verdade. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, não é a palavra ou a igreja que vai ter que se adequar a como o mundo vai, mas a posição da igreja vai ser sempre de honrar a palavra. Eu sei, e nós estamos buscando isso a cada dia, que a gente viva a palavra com toda intensidade. Então, da minha parte, à luz da palavra, nunca a palavra vai se adequar propriamente à sociedade, mas cada um de nós temos que estar livres do pecado e temos que então nos submeter à palavra de Deus. A gente vê que hoje existe uma pressão muito grande para que as pessoas sejam felizes. E elas dizem assim: eu tenho direito de ser feliz. Quantas vezes a questão de ser feliz, ela envolve sexo, e as pessoas estão subjulgando a palavra, porque a palavra tem a mesma posição desde o princípio, e Deus fala, no princípio não era assim. Então, quando nós estudamos sobre esse assunto, o princípio é perdão, reconciliação, santificação, confissão, humilhação. E assim evitar o divórcio, por exemplo. Assim evitar o divórcio, porque Deus é um Deus de reconciliação. Está escrito
em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 até o versículo 20, quando a Bíblia diz que Ele nos confiou a palavra da reconciliação. E um assunto que nós conhecemos, que a sociedade conhece, é a oração do Pai Nosso. E nós oramos no Pai Nosso. A maior parte dos brasileiros conhecem. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E depois da oração do Pai Nosso, ainda está escrito que se nós perdoarmos, nós seremos perdoados. Se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. É assim que Deus faz. E é por isso que a posição ela tem que ser a mesma. Nós temos que tomar o assunto à luz da palavra e não da minha conveniência. Pastor Vince, nós vamos continuar essa conversa no próximo programa, porque eu sei que tem muito assunto, o assunto realmente é bem complexo e polêmico, diverge da opinião de muitos outros pastores também, mas enfim, nós queremos continuar abrindo esse espaço aqui no programa referencial para estar debatendo e ver à luz da Bíblia o que de fato está escrito sobre o divórcio. Então, no próximo programa a gente continua esse bate-papo, pode ser? Ok, né? Muito obrigada.